Olá, abençoado, olá, abençoada com todas as bênçãos. Que privilégio estar com você mais uma vez para compartilhar com você estudos em graça, né? Você está aqui buscando estudos em graça e nós vamos te entregar esses estudos em graça. O Evangelho da Graça, ele fala de poder de Deus de uma maneira diferente do que o sistema religioso entende como poder de Deus. Por isso, o título deste estudo com a apostila é O Poder Enganoso da Parte de Deus. Caramba, mas é possível isso? Deus tem poder enganoso para dar para as pessoas? Que Deus é esse? Deus não é amor? A expressão poder de Deus, ela é muito distorcida no sistema religioso. Especialmente no pentecostalismo, o poder de Deus tem uma conotação de enfrentar a Deus, né? Ou de buscar coisas místicas da parte de Deus. E o Evangelho da Graça, ele não traz coisas místicas, ele traz conhecimento, verdade. Os grupos carismáticos usam o poder de Deus num outro sentido, no sentido de fazer manifestações fantásticas, espetaculares, né? Envolvendo atributos pessoais na carreira cristã como oração poderosa. Outro dia me perguntaram assim, escuta, dá para fazer uma oração forte que eu estou precisando? Eu estou com uma série de situações, não consigo arrumar emprego de jeito nenhum. Faz uma oração forte aí para mim. O que é oração forte? É grito? É dizer, Senhor, estou aqui, tu não estás me vendo. Isso é oração forte? Manda uma mensagem poderosa aí. Mensagem poderosa é um pastor pulando no meio na frente de um palco, na frente de uma multidão que está desesperada por resolver seus problemas pessoais. O que é uma cura? Por que uma cura tem tanta importância para as pessoas na religião? Milagres. As pessoas querem ver sinais, querem ver milagres e outras coisas. Mas veja o que diz o Evangelho da Graça sobre o poder de Deus, não o poder enganoso. O poder de Deus. O Evangelho da Graça, ele foi encomendado apenas a um apóstolo. E é esse apóstolo que você deve ouvir. É esse apóstolo que você deve ler e ouvir sobre ele, porque ele apresenta o Cristo ressuscitado, que traz o verdadeiro poder de Deus. Na carta desse apóstolo, que é o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo fala de poder de Deus, mas veja o que ele fala. Está aí na sua tela. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, para salvar os que creem. O poder de Deus não é para salvar os incrédulos, é para salvar os crentes. A todo aquele que crê, primeiramente ao judeu e também ao grego. Essa palavra grego quer dizer aos gentios, primeiro ao judeu e depois aos gentios todos, que somos todos nós. Agora, de qual evangelho que o apóstolo Paulo está falando? Como assim de qual evangelho? Porque as pessoas conhecem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Não é isso que você conhece como evangelhos? Só que isso não são evangelhos. Isso são livros que narram a vida de Jesus segundo o ponto de vista de cada um dos 4 nos dias de sua carne. E isso não é evangelho. Mas Paulo vai falar de evangelho para você. O sistema religioso falsamente chamado de cristianismo reconhece esses 4 evangelhos. Agora, o que importa para nós? O que Paulo diz sobre o verdadeiro evangelho. Mesmo porque Paulo não fala de evangelhos, ele fala de evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, em outras palavras. E de que evangelho Paulo fala? Do evangelho de Cristo, que ele chama o meu evangelho. Olha a ousadia de Paulo, ele diz o meu evangelho, o evangelho de Cristo. Aqueles 4 não são evangelhos, como nós já falamos, são narrativas da vida de Jesus de Nazaré. Veja agora o texto que está na sua tela em Romanos 2,16. Veja o que Paulo fala do verdadeiro evangelho. Primeiro, no dia em que Deus julgará os segredos dos homens, olha, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo diz que o evangelho dele é o evangelho de Cristo, nesse texto. E ele vai mais longe, veja Romanos
16, 25. Aí está. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos foi encoberto. Isso que Paulo estava falando aqui estava encoberto, ou seja, ninguém falava deste evangelho. Por quê? Porque ninguém sabia, não chegou a hora. Paulo não estava na terra. O que apareceu foi o evangelho da mentira, lá da lei, que acabou na cruz e os discípulos de Jesus de Nazaré trouxeram para depois da cruz. Mas o verdadeiro evangelho, que eu e você conhecemos hoje, ele veio por meio de Paulo e agora chegou a hora de ser descoberto, está sendo descoberto. Em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 11, Paulo diz: segundo o glorioso evangelho do Deus bendito que me foi encomendado. A encomenda foi para Paulo, não foi para Mateus, Marcos, Lucas e João. É por isso que você está enroscado em Apocalipse, é por isso que você está enroscado em Mateus, especialmente aqueles textos lá de 24, né? É por isso que você fica buscando entender Jesus de Nazaré, mas Jesus de Nazaré só falava em parábolas. 2 Timóteo 2,8. Lembra-te de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, ressuscitado dos mortos, conforme o meu evangelho. Veja, Paulo é o teu apóstolo da graça. É ele que apresenta o verdadeiro evangelho, o evangelho dele. Ele diz que é dele, mas não é que é dele. O evangelho de Paulo é o evangelho do Cristo ressuscitado. Enfim, estas são algumas evidências que eu te passei do verdadeiro evangelho, mas não falamos do poder enganoso ainda, verdade? Não falamos como é que se apresenta esse poder enganoso da parte de Deus. Nós vamos ver isso agora. Vamos a este poder enganoso e vamos compartilhar ele com você nesse momento. É importante que você preste bastante atenção. Em 2 aos Tessalonicenses, aí também é evangelho de Paulo, no capítulo 2, verso 11, Paulo dá uma demonstração do que é esse poder enganoso da parte de Deus. Veja só, Paulo diz: por isto, Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira. Mas que absurdo! Como é que pode ser uma coisa dessa? Como é que Deus vai enviar um poder enganoso para as pessoas crerem na mentira? Aí é que está o detalhe. Quem são estas pessoas a quem Deus envia um poder enganoso? Aí entra o por isto, né? O texto não começou dizendo por isto o quê? Por isso que foi lido antes. E agora nós temos que ler os versos anteriores ao verso 11 para você entender o que é este por isto. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ele vai falar do iníquo, Paulo está falando, virá um iníquo cuja vinda é por obra de Satanás. Quando você fala por obra de Satanás, entenda que depois da cruz, Satanás foi aniquilado, foi destruído para sempre. Porém, teve um personagem depois da cruz, um apóstolo de Jesus de Nazaré, depois da cruz, que ele já tinha sido chamado de Satanás pelo próprio Jesus de Nazaré e ele seguiu depois da cruz. O nome dele é Pedro. Inclusive, ele foi o primeiro papa. Entenda, vou ler de novo. Por isto, Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira. Ou seja, Deus entrega a mente de determinadas pessoas ao poder enganoso que ele envia. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque estas pessoas estão buscando um poder diferente do verdadeiro, um poder falso. As pessoas querem poder místico. Os religiosos, hoje em dia você vê isso em todas as esquinas, nas grandes e pequenas cidades. Pessoas que estão buscando o poder de Deus de uma forma errada. Iníquo cuja vinda é por obra de Satanás, com grande poder, sinais, olha aí, sinais. Não é isso que a religião apresenta? Você tem que ter sinais, tem que ver sinais. E prodígios mentirosos. O que são prodígios mentirosos? São manifestações espetaculares de cura, de... o que mais? Cura, milagres, né? Finanças, pessoas que
vão dar testemunho dizendo que prosperaram extremamente financeiramente, mas tudo isso é mentira. Com todo engano de iniquidade, maquinação para enganar, para levar as pessoas a deixarem seu dinheiro nessas congregações, a deixarem seus bens nessas congregações e tantas outras coisas. Mas aí ele diz que é para os que se perdem. Perder o que? Salvação? Não é a salvação eterna. A salvação da graça. Perder a verdade. Troca a verdade por mentira. Para os que se perdem, porquanto não receberam o amor da verdade para ser salvos. Isso aqui é muito sério. Então, veja só. Há um poder enganoso que afasta as pessoas da verdade, crendo na religião falsa, usando os apóstolos carismáticos de Jesus de Nazaré, que estavam na lei de Moisés, pessoas que hoje estão enfiadas dentro de igrejas, talvez seja esse o seu caso, e eu falo com todo respeito para você, que não existem igrejas com poder fora do Evangelho da Graça. O que existe é poder enganoso da parte de Deus. Porque se a pessoa está buscando um poder enganoso, Deus envia. Assim como ele envia o poder verdadeiro para os seus filhos, que estão com a mente aberta, ouvindo a palavra da verdade. E eu te recomendo e te convido, neste momento, a examinar bem esse estudo. Examine. Veja o que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses, e aí você vai ver aí o que você precisa entender. Estas são apenas algumas colocações que nós enviamos a você para você ser despertado para a realidade desse poder enganoso que está em tudo que é igreja aí. Não apenas nas igrejas protestantes, mas nas filosofias humanas, na política. Por isso que o religioso está sempre metido com política. O poder enganoso está lá. Cuidado com isso. Eu recebo que você tenha em sua mente, neste momento, o entendimento para ser despertado, para dizer, peraí, o que eu estou crendo? Vá buscar os estudos que estão no canal, no restante dos vídeos, busque lá, porque ali só tem a verdade do Evangelho. E aí você vai se deparar com uma nova realidade diferente, talvez, do que aquilo que você esteja vivendo hoje, ok? Abençoado, declaro o poder de Deus verdadeiro entrando em sua mente e manifestando em sua mente aquilo que você precisa saber para ser feliz. O verdadeiro poder de Deus que está na informação que o Evangelho da Graça te dá, e só o Evangelho da Graça te dá. Abba, Pai, receba esta palavra e viva em paz com a sua consciência. Qualquer coisa, estamos por aqui, pelo WhatsApp que está aí na tela, está na descrição do canal e por todas as informações que você necessita. Pode nos procurar que enviaremos para você tudo aquilo que você necessita de materiais em áudio, em apostila, para você continuar crescendo em graça. Até a próxima oportunidade, logo logo terá mais um vídeo aí no canal para você desfrutar. Até lá!